Fala galera, beleza? Caveira de volta na área, trazendo mais um anime desta temporada de outono japonês, e dessa vez lhes trago a análise completa de Pluto. Então, sem mais demoras, bora lá! Veja bem, meu rapaz, eu irei precisar de sua ajuda para resolver este terrível mistério que está assolando a humanidade. Se você consegue intelecto, Atom... Astro Boy, meu parceiro, qual é? Pode me chamar de Astro Boy, porra. Todo mundo me chama assim, caralho. Astro Boy, filha da puta. Aqui é Rio de Janeiro, cara. Ah, mas cuidado, temos que te chamar de Atom, senão o fã de anime raiz vai chamar gente de Nutelinha que não entende nada, fazer um textão no Twitter dizendo que não conhecemos nada de quer dizer, de Tetsuan. Mas pega a visão aí, meu parceiro. Você vai ter que me passar essas memórias, tá ligado? Tudo bem, você quer utilizar as minhas memórias, mas por favor, não acesse o meu histórico de navegador. Uma hora depois. Porra, minha mama, tá cheio de pornografia aqui. Travesti com pirocando, tá tirando. Mas o que, moleque, filho da... Porra, viado. Sendo uma releitura do clássico Tetsuan Atom, ou Astro Boy, como ficou conhecido aqui no ocidente, obra de Osamu Tezuka, o grande pai fundador de inúmeros conceitos visuais e narrativos dos mangás e animes, Pluto é um mangá de autoria de Naoki Urasawa, dos igualmente espetaculares Monster, 20th Century Boys e Billy Bat. Eu sou um cara. Focado mais na parte do mistério, suspense e investigação, Pluto como um todo, tanto o anime e o mangá, adota uma abordagem mais filosófica, melancólica e realista ao que é o sentimento, enquanto seu material que serviu de inspiração, o Tetsuan Atom, adota uma postura mais positivista, romantizada e esperançosa dos mesmos temas. Para quem acompanha o Atom, Pluto tem um bônus a mais, porque é basicamente uma versão adulta dos acontecimentos, e claramente existem diferenças significativas dependendo da adaptação de Atom que você acompanhou, seja o mangá, o anime de 63 da Mush Productions ou o de 80 da Tezuka Productions. Também teve um de 2003 da mesma Tezuka Productions. Mas basicamente, mesmo que existam diferenças na linguagem e acontecimentos, e isso seja na maneira ou mesmo na ordem em que acontecem, a essência está aqui. Indo para a história, o 39º conflito na Ásia Central que ocorreu na Pérsia, e vale um rápido destaque que esses são países fictícios aqui no universo da obra, país esse que sofria com a ditadura de Darius XIV, sendo que ele vinha sendo acusado de estar produzindo robôs de destruição em massa. Eis que os Estados Unidos da Trácia, claramente os Estados Unidos aqui basicamente, né, mostrando ali a sua faceta imperialista através das guerras, lançam uma ofensiva militar se valendo dos 7 robôs mais avançados e poderosos da Terra, conseguindo assim por fim a tirania, entre aspas, do lugar. Alguns anos se passam e cada um desses 7 heróis estão integrados à sociedade vivendo suas vidas, cada um à sua maneira. Tudo seguia pacificamente até que Mont Blanc, um desses 7 grandes robôs, acaba sendo morto e posteriormente um ativista pró-direitos dos robôs, o que desencadeia uma série de assassinatos e mistérios envolvendo o que realmente motivou essa guerra. E é aí que Gazet, um grande detetive da Europol, sendo ele também um dos 7 robôs, vai em busca do que está por trás desses terríveis assassinatos, que tem como alvos, além dos 7 grandes robôs da Terra, todos os envolvidos no lado vencedor da guerra. Tudo isso em um mundo onde a robótica e as inteligências artificiais estão plenamente inseridas, e onde as leis e direitos dos robôs estão sendo plenamente discutidos. Se os robôs são ou não, de fato, seres vivos, além de ser um mundo totalmente abalado por uma grande guerra que assolou a humanidade. O anime chegou na Netflix, serviço de streaming mais badaladinho da atualidade, em um formato diferente dos costumeiros 11 ou 13 episódios, ou até 22 ou 26 episódios, como normalmente os animes são comercializados. Pluto vem em 8 episódios, que variam entre 50 minutos a 1 hora, o que já foge do tradicional. Além disso, ele não possui música de abertura ou encerramento. Um ponto de destaque em relação à abertura é aqueles slideshow que é o que acontece com o logo da Marvel e tal. E eu achei que ficou muito bom, ficou bem legal, mostrando ali cenas e sequências do mangá e tal. Além do que o encerramento são apenas os créditos, com uma musiquinha de fundo e tal. É um ponto que eu achei que diferencia no formato e torna o Pluto bem único, querendo ou não. Da parte técnica, a animação é espetacular. Em todo o primeiro episódio, em sua maioria, em momentos mais importantes ou de maior impacto,
Porém, mesmo em partes onde existe uma redução no preciosismo das cenas, e aqui em Pluto não dá para dizer que houve uma queda na qualidade, né? Mesmo assim, ainda são muito bonitos. Os personagens e designs trazem o marcante traço do Naoki Urasawa, com visuais mais próximos ao real. Além disso, a leitura que ele faz do traço de Osamu Tezuka, reimaginando personagens como o Atom, o Oshinamizu, o Dr. Tema, o Gesit e o próprio Pluto, entre tantos outros, é maravilhoso. Para quem acompanha o Atom, rever esses personagens em um traço mais realista é muito da hora. E aqui pro anime, a transcrição ficou perfeita e totalmente funcional para partes que exigem movimentação ou expressões faciais e tudo mais. As cenas de ação e lutas não são muitas, mas as que tem são fenomenais, muito bem coreografadas e dinâmicas, trazendo alguns efeitos belíssimos, isso em todos os confrontos contra o Pluto, por exemplo. As partes de ação do Gesit também ficaram bem legais, principalmente aquela luta inicial dele, é da hora demais. Além disso, todos os cenários e paisagens e ambientes são muito detalhados, parecem até pinturas, cara, de tão bonitos. A parte sonora não fica atrás. O primeiro episódio, que é focado no músico Duncan e no robô Nord número 2, tem várias músicas de piano muito bonitas, mas meu destaque vai para a música do episódio em que o Brando, outro dos grandes 7 robôs, aparece, que ficou numa pegada bem a lá We Will Rock You, do Queen. Falou inglês com bastante sotaque. Cara, é bastante impressionante que o estúdio M2, sendo ele um estúdio tão jovem e com tão poucas produções, consiga trazer uma obra desse nível. Toshio Kawaguchi, de Hinotori Kizuna-Ren, dirige aqui o anime, mas ele basicamente trabalhou como animador-chave em diversas obras, como The End of Evangelion e Mononoke. Mostra a competência absurda do cara, aqui em Pluto como diretor. Vale o destaque que o Tezuka Productions, que eu não canso de falar aqui no canal, toda vez que eu tenho a oportunidade, é um dos produtores do anime, mas basicamente o Tezuka Productions esteve aí à frente do próprio Tetsuan Atom, praticamente todas as suas animações, ou sendo o estúdio responsável ou sendo o estúdio de apoio. Falando dos acontecimentos, e aqui já vale um aviso de spoilers e tudo mais, Pluto traz questões bem reais e atuais. Os robôs passam por um processo complicado de aceitação por parte da sociedade. Existe na trama aqueles que apoiam os direitos dos robôs, os enxergando como seres vivos, e também aqueles que são totalmente contrários e que pregam que os robôs devem deixar de existir, sendo usados apenas como meras ferramentas. Uma coisa que eu gostei muito e que, diferente de obras, se você pegar, por exemplo, The Boys, Castlevania Nocturne, entre outros, em Pluto é mostrado que todos os lados são podres e falhos. Seria muito fácil aceitar que o pessoal pró-robô está 100% certo em tudo, mas a própria obra faz questão de mostrar o impacto negativo que a presença, que essa nova forma de vida, que basicamente não precisa de descanso, causou no mercado de trabalho mundial, já que inúmeras pessoas perderam seus empregos para as máquinas que simplesmente podem trabalhar 24 horas por dia. Aliado a isso, existe uma ala radical dentro dos robôs, entre aspas, principal antagonista, que arquiteta tudo aqui no universo de Pluto, usa o imperialismo dos Estados Unidos da Trácia para pôr em prática um plano que visa escravizar e eliminar a maioria dos seres humanos. É muito comum que hoje as obras tenham ou tomem um partido de um lado como o certo, e na verdade, na vida real, isso está muito mais atrelado a qual lado conta a melhor história. E aqui em Pluto são mostrados os podres de todos os lados. Uma temática recorrente aqui em Pluto é a guerra, mostrando como existem sempre inúmeros interesses escusos por trás de toda a guerra, e uma cena que é muito marcante, mostrando ali o Gesit encontrando um sobrevivente que está desesperado, dizendo a ele que não haviam armas de destruição em massa ali, apenas crianças e pessoas, e que as bombas que eles jogaram acabaram matando seu filho. Os personagens como o Mont Blanc e principalmente o Epsilon são muito interessantes porque eles se colocam totalmente contrários ao conflito, e isso acaba sendo bem marcante porque se vê como a sociedade em geral trata quem busca a solução através da paz e do diálogo. Basicamente temos ao longo dos episódios a construção e desenvolvimento dos 7 grandes robôs, alguns com mais tempo de tela e desenvolvimento, como o Gesit, o Atom, o Epsilon e o Hércules, e outros apenas aparecendo e já morrendo no mesmo episódio, como é o caso do Nord, o Brando e até mesmo o Mont Blanc, que já começa o anime morto, né? Ele é apenas citado e aparece em lembranças e tal. Porém, uma constante em relação a todos eles é a dúvida sobre o que é o sentimento. O Gesit tem muito disso, como eu mencionei anteriormente, ele presenciou um pai perdendo um filho ali e tal, e ele na hora não consegue entender isso. Mas todo o arco dele conclui quando descobrimos que ele havia adotado alguns anos antes um robozinho defeituoso ali,
como se fosse um filho dele e tal. E esse robozinho acabou sendo destruído, acabou sendo morto pelo irmão do Adolf. O Adolf, que é um ativista anti-robôs e tal. Fato esse que fez com que o Gazet matasse o assassino do seu filho. E nesse momento ele consegue entender todo o sentimento da dor e do ódio por perder alguém muito querido. É muito interessante todo esse debate que Pluto traz, e por diversas vezes ao longo desses episódios, já que os robôs apenas imitam, entre aspas, o sentimento e o comportamento dos seres humanos. Mas se a gente for analisar friamente, o próprio ser humano acaba por ser uma criatura que imita os sentimentos de quem é mais próximo. Exemplo de uma pessoa que viveu em um ambiente extremamente hostil e sem carinho, ao ver uma pessoa sentimental ou carinhosa, muitas vezes não entende, repudia e até despreza esse sentimento. Existem coisas que estão bastante enraizadas na sociedade que, por exemplo, não enxergam o amor entre pessoas do mesmo sexo como algo romântico, mas sim como safadeza ou como coisa de gente desvirtuada e tudo mais. Demonstra bem isso. E biologicamente, os sentimentos não passam de impulsos elétricos do cérebro, que passam uma mensagem ao corpo da sensação que a gente deve ter. O próprio choro, que é uma expressão de grande emoção, seja ele de alegria ou tristeza, como é, por exemplo, demonstrado aqui pela mulher do Gazet após a sua morte, no final das contas, como eu falei, biologicamente falando, não passam de impulsos elétricos que nos fazem sentir algo, o que é basicamente o que os robôs fazem. Então fica esse questionamento se imitar os sentimentos dos seres humanos seria genuinamente algo natural ou não, já que nós mesmos, sendo humanos, por vezes não entendemos os nossos próprios sentimentos. Rapaz, tá certo isso? A trama do anime desenvolve de maneira muito boa e gradativa, e até sendo uma grande qualidade do Naoki Urasawa como um criador, em conseguir prender e entregar a história em sua totalidade, te fazendo assistir a obra até o final. Basicamente, temos a morte de todos os grandes robôs pelas mãos do Pluto, inclusive o Atom, mas no caso do Gazet, ele acaba morrendo através de um plano do Abula, o principal mentor da execução da vingança do Pluto sobre aqueles que dizimaram o reino da Pérsia. A cena em si é muito triste, já que o Gazet havia de fato compreendido o que é sentir, e ele acaba sendo morto por um robô que se assemelhava muito ao robozinho que ele adotou como filho. Fator esse que fez ele abaixar a guarda, lembrando que até então, entre os 7, o Gazet havia sido o único que conseguiu bater de frente com o Pluto. É uma cena bastante triste e impactante. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Ao longo dos episódios, somos mostrados a um conceito do que seria um robô perfeito, criado pelo Tema, né, que é o mesmo criador do Atom, um robô que basicamente simularia todas as personalidades humanas que existem na Terra. É um fator que fazia ele ficar em sono profundo e que apenas um sentimento ou uma sensação muito forte o despertaria. Temos então a revelação que o Abula, até então o ministro da ciência da Pérsia, era esse robô, sendo que ele usou o robô Sarrad para criar o Pluto, que seria basicamente a sua força de ataque para executar a sua vingança contra aqueles que destruíram seus iguais na guerra. A grande questão e o grande conflito do Pluto / Sarrad é que enquanto ele era Sarrad, ele tinha um grande desejo de criar um jardim nos desertos da Pérsia, um lugar totalmente sem vida e sem muitas perspectivas, basicamente. É um grande conflito, já que quando ele é transformado em Pluto pelo Abula, ele se torna basicamente uma máquina de destruição, e isso é uma questão que o atormenta bastante e que o deixa muito conflitante aí para o confronto final. O ponto aqui que vai de encontro ao que eu falei sobre a questão dos sentimentos é que o Abula havia se tornado basicamente uma cópia perfeita do Abula humano, a um ponto que ele mesmo não se lembrava ser um robô. A trama leva tudo aos Estados Unidos da Trácia, já que o urso Roosevelt, que é basicamente um robô ou uma inteligência artificial dos Estados Unidos, que basicamente arquitetou tudo para pôr um fim à raça humana, direcionando assim um conflito para que a Abula, agora em posse de Bora, um gigante robô, explodisse em um vulcão para assim por fim a toda a humanidade. O Atom consegue retornar, isso graças às memórias do Gazet, e entende de fato o que é ser um ser humano, e é uma questão que vai até de encontro do porquê que o Tema o descartou anos atrás, já que o Tema criou o Atom só para ser o substituto do seu filho que ele havia perdido, o Tóbio. Mas o Atom era perfeito demais, que serviu de motivo para o Tema descartar o Atom.
E posteriormente ele foi resgatado pelo Dr. Oshinamizu, que começa basicamente a história de Tetsuan Atom. O Atom vai ao encontro do Pluto e o Bora barra a Bula, e aqui a gente tem a sequência mais Astro Boy, entre aspas, aqui de Pluto. O Atom luta contra o Pluto, que nesse ponto já estava bastante conflitante sobre tudo o que aconteceu, conseguindo vencê-lo em uma luta que, cara, foda demais. O Atom então parte para tentar impedir o Bora, só que seria muito difícil, né? Então temos o arrependido Pluto barra Sarrad partindo para salvar o mundo, se sacrificando no processo. O anime encerra com uma cena bastante simbólica, já que com o sacrifício de todos os 7 grandes robôs da Terra, a ameaça acabou sendo impedida, e a gente tem o Atom segurando um dos chifres do Pluto enterrado ali na Terra, algo que é semelhante ao que o Pluto fazia com cada uma das suas vítimas. Ele colocava chifres na cabeça delas ali, né? Agora que você for gozar, segura as bolas do saco. Apresentar a sua figura de Pluto, que é basicamente a versão romana de Hades, né, o deus do submundo. Mas é curioso porque eles têm esse chifre aí no lugar que basicamente o Pluto se sacrificou para salvar a Terra. Roosevelt, aquele ursinho sapeca lá que eu falei, ele é destruído pelo Brown 1589, um personagem que aparece desde o começo da história, sendo ele o primeiro robô a matar um humano até então. E temos então o Atom vivendo agora plenamente com os sentimentos humanos nesse mundo pós-guerra e após esse grande conflito. Já é uma marca muito registrada também na Aoki Urasawa em ter finais que não enrolam muito. O Monster, 20th Century Boys são assim, e aqui não é diferente. Obviamente no material original de Astro Boy / Tetsuan Atom, a história continua a partir daqui, sendo o incidente de Pluto muito determinante para o futuro do que o Atom vai ser. Mas para o Pluto é assim que se encerra a história. Com certeza é um anime que vai entrar para o hall dos animes curtos, mas muito fodas que a Netflix trouxe, como por exemplo Devilman Crybaby, tem vídeo aqui no canal, e o Cyberpunk Edge Runners, também é muito foda. E isso é um ponto mais do que positivo para a plataforma, que quando acerta, a gente tem que elogiar. De resumo geral em si, com certeza Pluto já está na história da animação japonesa como um dos melhores de todos os tempos, trazendo uma narrativa cativante e marcante em uma releitura adulta de um clássico atemporal. Por mais que eu tenha dado vários pontos marcantes e impactantes da história, eu realmente exijo que você vá assistir esse anime, porque eu trouxe apenas o meu ponto de vista sobre o Pluto. Até por vivermos na era do TikTok, onde vídeos têm que ser mais rápidos e dinâmicos, porque as pessoas não se importam com mais nada, mas se fosse 2 horas do Orochinho reagindo ao Putz Luca, todo mundo assistia, né? Basicamente nem eu e nem nenhum canal ou influencer, ou seja o que for, vai conseguir passar o que é Pluto de fato, então vai lá assistir essa bagaça, depois volta aqui para me dizer o que você achou. Mas basicamente é bem isso mesmo, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Um grande abraço e um grande beijo a todos vocês, falou, tchau, tchau. Uhul!